Contratação urgente no Vasco, proposta oficial sendo preparado. Quero falar também sobre alerta ligado no Cruz Maltino. Muita gente perguntando, John, o Vasco vai continuar insistindo em Arthur Jorge e Renato Gaúcho, outros nomes na mesa do Cruz Maltino para assumir o comando técnico do Vasco. Nós vamos falar sobre tudo isso, uma breve análise da partida de ontem, mas antes eu estou chegando com tudo, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Seja bem-vindo aqui ao canal BTB Esportes. Se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela moral com a inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações que movimentam o dia do legítimo clube do povo. Galera, já falar aqui sobre um alerta ligado, porque em 2019, em 2004, o Vasco iniciou a temporada no Campeonato Brasileiro com apenas um empate. 4 jogos, um empate, ou seja, 1 ponto. E o sinal de alerta para o Campeonato Brasileiro está ligado. Independentemente do que vai acontecer no domingo contra o Fluminense, o foco já está escancarado, que é o Campeonato Brasileiro. É claro que uma vitória acalma os ânimos, muda, um pouco o cenário, mas o Vasco tem que focar, até porque tem uma sequência complicada. Já encara na sequência Palmeiras em São Januário, Cruzeiro fora de casa, e são jogos importantíssimos para dar uma cara nova a esse elenco. Nós vamos falar sobre isso. O Vasco corre contra o tempo nesse momento e por isso que hoje o assunto também principal é a contratação urgente. Nós vamos falar já sobre esse cenário de contratação urgente, porque observando a partida contra o Santos, está muito claro, está muito transparente que o Vasco ainda tem o reflexo do trabalho do Diniz, uma consequência do Diniz. Por mais que em determinados momentos da partida o Vasco tentou aproveitar dos espaços, tentou criar situações de gol e ser efetivo, e por isso chega ali ao gol com o Cauã Barros, uma bola vinda do Andrés Gomes, que é mais uma assistência, que dispensa comentários, sempre buscando profundidade, sempre buscando ganhar no X1 e deixar o companheiro livre para marcar, como foi o caso do Cauã Barros. O Andrés, junto com o Thiago Mendes, é diferenciado, mas a situação defensiva do Vasco, PH batendo cabeça com o Saldívia, enquanto o Vasco não encontrar um padrão, enquanto o Vasco não tiver o DNA de um novo treinador para ajustar a casinha, o setor defensivo, vai ser este problema. Uma hora vai entrar o Cuesta, vai errar, aí vai ser pedido o Saldívia. O Saldívia vai entrar na partida, talvez vai errar também. E aí vai ser pedido esse rodízio. Não, os jogadores têm que encontrar um DNA, um padrão de jogo e principalmente o novo treinador acertar o setor defensivo. Está faltando essa cara, está faltando esse rosto. A prova que ainda há reflexo sobre o Diniz, que no final do primeiro tempo, o Léo Jardim ele tenta sair com a bola, ele dribla o zagueiro e acaba perdendo a bola em profundidade, cedendo o escanteio para o adversário. Então, são esses detalhes que mostram. Eu vou falar, no início do jogo, não dá. Após um bolão do Thiago Mendes na infiltração, a bola lançada, o Nuno Moreira perder aquele gol na cara do Gabriel Brazão. Não dá. Acaba fazendo falta nas contas no final. Além dos erros defensivos, além do Vasco tomar o primeiro gol no contra-ataque. E aí, o que salva na partida de ontem, Andrés, Rojas, os jogadores que salvaram, cansaram no segundo tempo. Cansaram fisicamente porque estavam ali dando a vida. Rojas, o Thiago Mendes, principalmente, com o Neymar tentando fazer de tudo para poder
expulsá-lo. Na realidade, quem entrou na mente do Neymar mais uma vez foi o Thiago Mendes, que tem tudo para ser um futuro capitão nesse elenco. A gente tem que falar, Thiago Mendes, 92% de acerto, 60% de passe longo, de 5 passes, ele acertou 3 passes longos, uma grande chance criada que foi perdido pelo Nuno, 2 passes decisivos, 7 bolas recuperadas. Então, assim, dispensa comentário. Diferente no final do primeiro tempo, ele viu que o time tinha que se organizar defensivamente, ele chama todo mundo, ele chama os jogadores para conversar. E aí, não dá também, né? O PH, no final da partida, ainda queria trocar a camisa com o Neymar, queria trocar a conversa com o Neymar, depois de tudo que o Neymar fez para desestabilizar tanto tanto o Neymar, tanto o Thiago Mendes, como o time, né? Fazendo firula, fazendo caindo, cai, né? O Cauã Barros só ele vai fazer a proteção na marcação, o Neymar já caía. Então, assim, não dá no final do jogo o PH querer trocar figurinha, querer trocar camisa com o Neymar numa situação depois do jogo que ele fez para poder expulsar o Thiago Mendes. Então, são alguns detalhes que o time precisa, mostra que está precisando de um comando. Galera, antes da gente agora falar sobre novo treinador, eu falei um pouco aqui da partida, em alguns cenários em relação a essa contratação urgente, deixa eu colocar aqui na aba Produtos, no shopping BTB Esportes, as camisas do Vasco, da Nike, camisas de treino, aquecimento, camisas também número 1, feminino, masculino e também no modelo infantil. Aproveitando, você comprando o produto original, está ajudando o nosso canal e o Vascão aqui no shopping em parceria com a Netshoes. Vamos lá, proposta por Arthur Jorge, informação em primeira mão do nosso amigo Lucas Pedrosa. O Vasco ofereceu ao técnico Arthur Jorge um salário considerado alto, entre 1,5 milhão a 2 milhões mensais. O treinador atualmente no Al Rayyan é tratado como um dos principais alvos da diretoria cruz-maltina. Ontem o Al Rayyan perdeu de virada por Algarrafa por 3-2 e está ali possivelmente perdendo a vaga para a competição continental, que é o objetivo da classificação do Al Rayyan nesse momento. Então, há uma pressão no Arthur Jorge para a sua demissão no Al Rayyan. Eu pergunto a você, ele tem contrato até o final de 2027, sinalizou primeiramente pela sua staff que quer cumprir o contrato. O Vasco, em contrapartida, entende que o comunicado do Arthur Jorge é protocolar. E, com certeza, observando o último cenário, o Arthur Jorge ele fez o mesmo caminho no Botafogo. Falou, não, vou cumprir contrato aqui no Botafogo, estou no Botafogo, tenho a minha palavra com o John Textor, enfim, e no final assinou com o Al Rayyan. Então, se hoje o Vasco apresentar ao Arthur Jorge, e a tendência é o Vasco insistir, vai apresentar um projeto ambicioso, um planejamento visionário, porque o Vasco está muito próximo de vender a sua SAF ao José Marcos Lamac, a partir de abril e março. Existe sim um projeto ambicioso para isso. É claro que o sinal é de alerta ligado, o sinal é urgente devido à pontuação na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu pergunto, vale essa paciência? Vale talvez até o Vasco abrir mão do que vai acontecer no domingo para aguardar mais um período e se preparar para o próximo jogo contra o Palmeiras em São Januário? O que é válido nesse momento? Até porque o salário é considerado altíssimo, 1 milhão a 2 milhões. O Vasco, nesse momento, está disposto a pagar esse salário, porque entende que o Arthur Jorge é um técnico que vai ajustar o setor defensivo, vai fazer um time que vai propor jogo, vai ter algumas características alternativas também dentro da partida. Então, o que é importante nesse momento? Outra informação sobre Renato Gaúcho é que no cenário ele acenou positivamente ao interesse do Vasco. Claro, está livre no mercado, isso é óbvio. Isso cronologicamente é óbvio. Sabe que o Vasco está disposto a pagar um salário entre 1 milhão e 1 milhão e 700, mas ao mesmo tempo, o Vasco não quer apostar toda a ficha só no Renato, mas
acaba se encaminhando, acaba se inclinando. Há sim probabilidade de haver um encontro, uma reunião. Nada ainda formalizado, mas e também sobre o nome de Marcelo Galhardo. Nesse momento, o treinador aparece um pouco mais distante devido ao cenário dele estar saindo, né, em transição, não quer assumir um time que estava muito desgastado no River Plate, não quer entrar em uma outra pressão a priori, mas o Vasco sondou a situação do Marcelo Galhardo. Nesse momento, à tarde, eu vou trazer mais informações, tudo de forma cronológica, detalhada, sobre Leonardo Jardim. Eu pergunto, tem um treinador ex-Fortaleza, o Palermo, né? Não houve sondagem, não há nada, mas eu pergunto a você, torcedor, seria um bom treinador para assumir o projeto? Coloca aqui nos comentários, sou aqui apenas conjecturando o nome do Palermo nesse momento, beleza? A gente vai trazer mais informações no vídeo da tarde. Existe também uma informação do Vasco formalizar uma proposta oficial ao Rafael Rezende, né, que é ex-scout do Botafogo. Existe isso na mesa, eu vou trazer mais detalhes para você também no próximo vídeo, tá bom? BTB Esporte sempre em todos os lugares, orações vascaínas, um abraço.